galera, estamos aqui com mais um episódio do Irlanda Talk Show Podcast. Meu nome é Daniela, eu sou mentora e consultora de carreira aqui na Irlanda e host do quadro Trabalho no Exterior, né, gente? E hoje, olha só, estou com essa maravilhosa Viviane, Business Intelligence Analyst. Viviane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de te recebê-la aqui. Eu que agradeço. Eu acompanho o podcast de vocês já há algum tempo. Legal. E eu acho que é uma ótima oportunidade de vir contar um pouquinho da minha história. Sim. Inspirar as pessoas. Tentar ajudar alguém que tá ouvindo. Com certeza. Perfeito. Então, gente, olha só, já dá o like aí, já compartilha com seus amigos, ativa o sininho para receber notificações. Hoje a gente vai falar nesse episódio sobre como que a Viviane entrou nessa área de Business Analyst, Business Intelligence, como que ela conseguiu o Visa Sponsor, porque ela conseguiu o Visa Sponsor, gente, nessa área. E a história dela, né, quando ela chegou na Irlanda, como é que foi, os perrengues, né, que a gente passa aqui, e os challenges para conseguir entrar nessa área. Então fica até o final, que vai ser bem top esse episódio. Vivi, conta pra gente aí, vamos começar talvez o teu background no Brasil, o que tu fazia no Brasil, quando tu veio pra Irlanda, como é que foi? Tu veio como intercambista? Sim, então eu me formei no Brasil em Relações Públicas. Top. E eu trabalhava, comecei fazendo estágio e tal nessa área, trabalhei por um bom tempo na área de marketing e de visitas corporativas. Olha. Uma empresa, eu sou de Taubaté, uma empresa de São José dos Campos. Que legal. E foi uma experiência incrível, assim, em termos de atendimento ao cliente, era uma multinacional, então, assim, você tem uma experiência grande em termos de processos, em termos de como a empresa é estruturada. E isso é uma coisa, assim, que hoje em dia me ajuda muito no trabalho. Sim. Então, eu comecei lá nessa área. Depois de trabalhar com isso, eu fui trabalhar no Hemonúcleo da minha cidade, de Taubaté. E lá eu trabalhava um pouco com tudo, assim, de parte administrativa, fazia um pouco dessa área de business, fazia um pouco da área de marketing, então divulgação, quando precisava de doação e tal. E foi também uma experiência incrível. Até que eu sentia uma coisa de, tipo, acho que eu preciso dar um gás, mudar o foco. Morar fora sempre foi uma coisa que eu tinha em mente. Mas, assim, mas sempre tem aquela insegurança. Será que é o momento? Será que não é? Até que eu tomei a decisão, falei, vou. Top. Vim com a intenção de fazer o curso de inglês de 6 meses. Eu lembro que quando eu fechei até com a agência, conversando com os meus pais, eu assim, então... Porque o melhor custo-benefício do intercâmbio é você pegar o curso de 6 meses, que você tem os 8 meses depois pra tem ficar as férias. aqui. Exatamente. Mas eu lembro que quando eu fechei, eu conversava com meus pais assim, e se eu não aguentar ficar lá 6 meses? Sim. Porque 6 meses, na perspectiva, né, que eu tinha na época, era muita 6 meses coisa. Era muito tempo. Sim. Eu tava vendo um curso de vir ficar 2 meses, 3 meses, eu vim dar com um um gás curso de no 2 inglês. meses, acredita? 2 meses, nunca mais Então. voltei. Exatamente, estou aqui há quase 5 anos agora. Mas aí lembro que eu vim, vou lá viver uma experiência diferente, abrir minha cabeça, conhecer gente nova. Top. Mas eu tinha a data de retorno, eu tava, assim, feliz com isso. Mas aí, né, a gente chega aqui e aqui tem, assim, todo um processo, eu acho, para tirar a documentação, para você se organizar em termos de casa, conseguir um trabalho nesse tempo também. E daí, quando eu tava próximo de encerrar esse período, eu comecei com aquele sentimento, nossa, mas agora que eu tô realmente, assim, peguei meus documentos, consegui um emprego, arrumei uma casa... Aí, assim, todo esse trabalho, agora eu vou voltar? Exato, eu também. Os 6 primeiros meses eu acho que é tipo a adaptação, né? Na verdade, o primeiro ano, cara, eu acho que é de adaptação. Assim, os 6 primeiros meses é de adaptação, questão de documentação, casa e tudo mais. E aí, os segundos 6 meses, não dá pra generalizar, né? Claro que muda de pessoa pra pessoa. Mas, no geral, acho que os segundos 6 meses é pra tu se adaptar realmente com a cultura daqui... com o jeito que as pessoas trabalham, mesmo no subemprego, né? Tipo, a gente começa a entender como que é a dinâmica, como que conhecer pessoas de outros países, aquela coisa toda, né? Com certeza. E eu lembro, assim, que no começo a gente fica muito em função de resolver a parte burocrática. Então, nesses primeiros meses,
Primeiro que você chega aqui meio sem dinheiro, porque você tem que dar o depósito da casa, você tem que pagar o aluguel, você tem que... E com medo de comprar, gastar. Você tem que comprar tudo. Você tem que comprar desde o lençol que você vai usar, da toalha. Você tem que comprar tudo. O copo, o prato, dependendo da casa que você mora. Da casa. No meu caso, eu fui morar com uma amiga, não tinha nada na casa. A gente foi na IKEA, eu lembro. 2 copos, 2 pratos, sabe? Nossa assim, tipo, senhora, a gente teve que comprar tudo. Então, esses primeiros 6 meses é muito de se estruturar, de viver, assim, um pouco em função disso. A gente vê, tem festa, tem comunidade brasileira, tem muita coisa legal, mas tudo é gasto, né? Aquele primeiro momento é difícil de você acompanhar isso. Sim. E daí, quando acabou esse período, daí eu pensei bem, falei, quer saber, acho que eu vou renovar e vou ficar mais um curso. Pra conseguir aproveitar e ter... Daí a experiência, como você falou, de conhecer pessoas, de sair, de trocar essas experiências. Eu acho que outra coisa também que faz a gente querer ficar é ver que o teu inglês não ficou no nível que tu queria que ele ficasse. Né? Tipo, tem ainda coisa pra melhorar. Exato. Tipo assim, eu em 2 meses eu cheguei aqui, tipo, eu pensei que em 2 meses eu ia voltar fluente. Olha que louca. Aí eu cheguei, tipo, cara, meu inglês não mudou porcaria nenhuma. Eu vou ficar aqui. Nossa, é assim mesmo. E assim, nessa época que eu cheguei para fazer o primeiro curso, até tirar o PPS, que é o documento que a gente precisa aqui para trabalhar, né? Eu trabalhava de Minder 2 dias na semana. Então, assim, ficava meio que no 0 a 0. Até essa amiga que morava comigo, às vezes eu falava, amiga, me empresta aí dinheiro pra eu fazer o top-up do Lipcard, pra eu pagar o ônibus e tal. E a gente foi meio nessa, até porque eu não queria, tipo, gastar tudo e daí o que eu faço, entendeu? Não. Aí, bom, enfim, daí eu tava nessa, mas eu cheguei em outubro, eu acho que foi dezembro ou janeiro, eu consegui um emprego num restaurante. E daí foi que entrou essa parte que você falou, de você exercitar o inglês, de você ter contato com pessoas de outras nacionalidades. Era um restaurante, né? Um restaurante bem tradicional, assim, que tem, acho que mais de 30 anos no mercado aqui na Irlanda. Então, tem muitos irlandeses mesmo que vão lá pra jantar e tal. Então, acho que ali foi a maior escola de todas, sabe? Você viver aquilo, você ter experiência, você passar os perrengues, os apertos, e você ter que se virar. Eu lembro um caso, assim, que aconteceu comigo, que o cliente aqui, a gente vai servir um steak, você tem que perguntar como ele quer, qual o ponto da carne. Medium, medium well, medium rare. E ele queria medium rare, que é o mal passado. Well. E eu entendi medium well. Nossa, mas foi um problema. Porque daí ele... Primeiro reclamou. Que se você traz o medium rare e ele quer medium well, você volta lá, você dá uma passadinha, beleza. Só que o contrário não dá. O contrário não dá. Então, ele ia ter que esperar todo o tempo. Nossa, ele ficou super bravo. E eu, tipo assim... Desculpa, cara, mas o que eu posso fazer, complicado, sabe? Né? Medium rare e medium well é muito parecido. É muito parecido. E acho que até hoje, talvez eu não iria entender. Não, assim, mesmo que se tu é fluente, tipo, às vezes pode, sei lá, entender... o oposto ali. Exatamente, porque ali... E outra, você tá ali, qual que é o seu pedido e tal, às vezes você tá pensando em outra coisa. Enfim, acontece, né? Mas eu lembro que foi um problema e, assim, aprendi. Nas próximas vezes eu ficava medium well. Tem certeza? Repete, medium well. Pra não acontecer de novo. Sim. Mas ali foi uma grande escola, assim, e conheci, assim, pessoas incríveis que a gente... Somos amigas até hoje. Legal. Porque tem a questão também da comunidade brasileira que se ajuda muito. Sim, então, tinha outras meninas lá brasileiras. Não só meninas, né? Meninos também. E a gente se unia muito também lá. Top. E foi uma força incrível. Aí, bom, depois disso, renovei, então, né? O segundo curso de inglês. E no final... desse curso de inglês, eu resolvi fazer uma viagem. Tinha uma amiga minha que ia embora pro Brasil. E a gente, vamos fazer uma viagem, selecionar vários países e fazer antes dela ir. Beleza, fizemos. E depois eu fui pro Brasil. E com aquela coisa, e aí, como que vai ser depois? Porque, né, ou renova a terceira, ou eu já fico e tal. Não, vamos renovar. Aí renovei, voltei pra cá. Eu cheguei aqui dia... Tu renovou em inglês ou já foi direto pra... Inglês. College? Ah, tá. Renovei. Na verdade, foi assim. Eu cheguei aqui dia 10 de março de 2020. Deu, acho que uma semana, fechou tudo
da pandemia. Ah, tá. E daí, eu fiquei naquela coisa, o que eu faço? Bom, tava já pensando em renovar. Eu falei, bom, vou renovar no inglês, porque o meu dilema naquela época eu queria muito fazer um mestrado. Uhum. Será que eu vou pro mestrado direto ou faço em inglês? Mas daí, naquele tempo que a gente não tinha certeza de nada, o que eu faço? Não dá pra ficar ilegal. Eu falei, bom, vou fechar o curso de inglês e vamos ver daqui a 6 meses pra sentir como que vai ficar a situação. Então, eu fiz aí o terceiro curso online, de casa. Depois saíram, né, as extensões de visto do governo e tal, mas... E daí depois tu entrou no Masters? Aí eu entrei no Masters. Aí depois que acabou, eu falei, ou é isso, ou eu volto pro Brasil. E esse sempre foi, assim, depois do inglês que eu queria vir para fazer uns 6 meses, era o meu objetivo. Aí eu falei, quer saber? Vamos, né? Vamos encarar. E tu fez Masters de quê? Eu fiz Business Analytics. E foi uma experiência também muito legal. Eu acho que, assim, eu não tive a experiência completa porque foi durante a pandemia. Uhum. Então, boa parte foi totalmente online. Acho que eu fui na faculdade 2 dias. Nossa! Quando deu aquelas brechas, eles selecionavam, dividiam a turma em 4, 5. E daí, cada dia ia um grupo menorzinho. Eu acho que eu fui 2 vezes. Caramba! E isso foi, assim... Era muito prático, claro, porque você faz de casa, mas só recapitulando, a tua área no Brasil era marketing, tipo assim, public relations, né? Públicas, exatamente. E aí tu decidiu fazer Business Analytics por quê, assim? Eu antes de vir lá no Hemonúcleo, eu tinha bastante contato com a parte administrativa. Uhum. Eles tinham muitos, claro, procedimentos, por ser área de saúde, que tinha regulações e tal. Então, assim, eu sou muito... eu gosto de processos de organização, sabe? Entendi. Metódica. Não com as minhas coisas. Na minha casa, Sim. tipo, o meu armário é uma bagunça. Mas no trabalho em geral, eu gosto de coisas organizadas. E também, quando eu fui resolver o que eu queria fazer, porque marketing era uma das opções, porque aqui também tem uma facilidade para conseguir o visto de marketing. Não sei. Eu acho que eu avaliei, assim, muito o mercado, no geral. E eu sei que a parte de Business Analytics é uma área que está crescendo muito. Uhum. Essa parte de dados, Sim. de Power BI, toda essa área, SQL, assim... Exatamente. Tableau, Python. Tudo isso. Então, assim, é uma área que vem crescendo muito. E quando eu fui... tomar a decisão, faço marketing ou faço business analytics, eu fui muito assim, ok, eu trabalhei com marketing no Brasil, eu sei como é. Nessa empresa em específico que eu trabalhava, uma empresa de engenharia, uma multinacional, tinha, digamos, 14 mil engenheiros. Nossa. E a área de marketing tinha 20, 30 pessoas na planta que eu trabalhava. Uhum. E isso era uma coisa que eu ficava sempre assim, gente... Se eu fizesse engenharia, eu tinha 14 mil chances de entrar versus 20. E essa área de dados, assim, eu vi que é uma área que está crescendo muito, tem uma perspectiva, tem muita coisa nova chegando no mercado toda hora. E eu falei, eu vou sair da zona de conforto, já tô saindo de fazer o mestrado, eu vou arriscar uma área diferente. É bem isso mesmo. Cara, já tô saindo de fazer o mestrado, por que não já faz logo uma coisa, Exatamente. Né? E também, aqui na Irlanda, Business Analytics é parte da Critical Skills List. Total. Então, foi uma coisa também que, claro, não vou negar, me fez pensar nessa opção. Sim. Arrasou, cara. Nossa. Mas muito boa escolha. Sofrido. E aí, e agora o mais interessante aqui pra tu entrar na área, como é que foi? Então, todo o período da pandemia, depois que o restaurante fechou, eu fui pro Brasil, voltei, tava tudo fechado. Eu comecei a trabalhar como minder de novo, durante a pandemia. Uhum. E eu trabalhava com essa família 3 vezes na semana, e eu já os conhecia, porque a minha amiga que eu viajei com ela era minder deles antes. Entendi. Então, a importância do networking e da gente estar, né, sempre ligado nisso. Ela era minder deles e eu já os conhecia porque eu era minder das outras meninas antes. Uhum. E
a família precisava de alguém. E Sim. eles já me conheciam, já, né, tinham uma confiança e me convidaram. Eu falei, ótimo, porque por mais que eu estivesse fazendo o meu curso, eu não aguentava, ficava em casa o dia inteiro, então pra mim, perfeito. Então eu trabalhei durante a pandemia como Minder 3 vezes na semana. Boa. Fiquei com eles, eu acho que uns 2 anos aí da pandemia. E quando foi chegando o fim da pandemia, eu fiquei, bom, eu acabei meu curso, eu preciso, né, conseguir um emprego, preciso aplicar isso. E a família tem uma empresa de construção e design de interiores. Então, ela, legal. a mãe, né, das crianças, ela é designer. E o pai cuida da parte de construção, de gerenciamento das obras. Top. E daí eu fui conversar com ela. Eu falei, olha, eu amo estar aqui, eu amo as crianças, eu adoro, mas acabei de acabar um mestrado. Eu preciso buscar outras alternativas e tal, então... O legal do mestrado é que ele te dá 2 anos de Wanji, né? 2 anos de Wanji. Cara, isso é uma ajuda muito boa. Isso é muito top, cara. Aí, quando pra quem não... Só rapidinho aqui, desculpa. Pra quem não entendeu o que eu falei, gente, quando tu faz um Masters aqui na Irlanda, tu pode... Depois que tu termina o Masters, tu pode ficar 2 anos com um visto onde que tu pode trabalhar full time, né? Trabalhar período integral, sem precisar estudar nada. O que abre muitas as portas, né? Porque daí tu não precisa ter o Visa Sponsorship já de cara, assim, tipo, desde o início. Sabe? Tu pode já trabalhar full time, e depois tu já tá lá dentro da empresa, eles te conhecem, tu conhece eles. Fica muito mais fácil de tu negociar essa questão do visto, né? Com certeza. Se eu não tivesse esse visto, nada disso seria possível hoje. Perfeito. Sabe? Com certeza isso abriu as portas. Sim. Então, como eu disse, eu fui conversar... Imagina, eu fui conversar com ela. E daí ela falou, bom, deixa eu pensar aqui. Eu entendo. A gente conversa semana que vem. Tá bom, ficou por isso mesmo. Até que um dia ela chegou, eu tava lá com as crianças, ela, vamos conversar e tal. E ela falou, olha, a gente tá precisando de alguém no escritório. Porque por causa da pandemia mesmo, eles não estavam mais ninguém, então tava só os 2. Então a gente precisa de alguém pra fazer a parte de business, mas também pra ajudar com RH, com administrativo. Sim. Então, pra fazer meio que o gerenciamento do office e também a parte de business. Claro. Tô dentro, né? Claro, exatamente. Claro. Que top, cara. Então, esse foi o start, assim. E foi, nossa, incrível. Eu sou eternamente grata a eles, porque ela, assim, pegou na minha mão. Tudo. E vamos lá. Eu lembro que no meu primeiro legal, dia né? foi incrível. Eu lembro que no meu primeiro dia eu tava mega nervosa, né? Apesar de já trabalhar com eles 2 anos, mas. Não, mas era uma tarefa nova, era uma coisa nova. É diferente. E eu não sei se tu sentiu isso, mas parece que quando a gente começa, a gente já quer mostrar resultado, a gente já quer mostrar que sabe, né? Tipo, aí, eles te falam uma coisa, tu fica com medo de não saber aquilo. Mas, cara, ela já sabia que tu não sabia. Conhecia. Entendeu? Ela já me conhecia. É o que eu sempre falo pras pessoas. As pessoas falam assim, ai, Dani, mas como que eu vou aplicar pra essa vaga aqui? Eu vou chegar lá, não vou saber. Mas é uma vaga júnior. Eu falo assim, cara, mas é uma vaga júnior, eles não vão esperar que tu saiba. Exatamente. Se eles quisessem uma pessoa que soubesse, eles não iam estar com uma vaga júnior. Né? E olha, eu vou te dizer uma coisa. Nessa empresa específica, eles tinham muita dificuldade com pessoas confiáveis, no sentido, assim, de ir trabalhar todos os dias. Porque aqui na Irlanda, tem muita gente que vai, trabalha uma semana, segunda não volto. Ou tá no meio do trabalho, sai pro almoço e fala, olha, na verdade, não tô gostando, não quero mais. Meu Deus. E, tipo, não aparecia. Eu ficava chocada, eu falava, meu Deus do céu. Que isso, cara. Deixava na mão, real, assim. Então, eu acho que eles dão muito valor a isso, sabe? A gente estar aberto a aprender, estar disposto, chega no horário, mostra que tá interessado. Sim. Isso já conta muito. Exato, cara, sabe? Eu sempre falo isso, parece clichê. Parece bobeira. Parece bobiça, mas não é. É o teu interesse. Quando tu não sabe a parada, quando tu não tem experiência naquilo, ou tem pouca experiência, o que vai contar é o teu interesse. É tu mostrar que tu tem energia, interesse em aprender, que tu tá ali pra ajudar, pra dar assistência. Exatamente. Né? Pergunta. Porque isso, às vezes, a gente fica, medo de perguntar. Pergunta. Olha, eu não sei se eu entendi igual o medium well, o medium rare. Desculpa, mas é isso mesmo? Só confirmar. É isso que você quer? Exato. Então, é bobeira, mas sim, faz diferença. Eu lembro que no meu primeiro dia ela me pediu pra eu escrever uma carta. Aí eu fiquei, tipo assim, gente, que coisa mais simples do que eu escrever uma carta. Só que é uma carta em inglês, né, de uma empresa pra outra empresa,
quantos anos faziam que eu não escrevia uma carta? Nem no Brasil, nem nenhuma das empresas que eu trabalhei Eu antes. mesmo nem lembro a última vez. Exatamente. Só cover letter, que eu às vezes eu escrevo. Então, mas assim, aonde você coloca o endereço, é tudo ajustado para um lado. E sabe, assim, aqueles protocolos... Que assim, óbvio que você sabe escrever a mensagem, mas é uma coisa que parece tão simples que você se pega, tipo... Ai, meu Deus, como que é mesmo? Ela foi, me explicou e tal. Enfim, foi... Que bom que ela foi bem paciente, né? Ela foi muito paciente. Eu acho que eu tive muita sorte de poder quebrar aquele gelo do primeiro emprego no office. Com ela. Top. Entendeu? Nossa, Isso foi muito bom. Porque me deu confiança depois... E eles também eram muito abertos, assim, a ideias. Eu vim, e se a gente fizer desse jeito, daquele jeito? Eles foram me dando mais autonomia no office também. Então, isso foi muito legal. E me ajudou muito a chegar mais confiante depois para outras entrevistas. Exatamente. E daí, eu acho que... Eu lembro que eu tava meio naquela... E daí, né? Vou ficar aqui. Porque lá, querendo ou não, eu fazia um pouco de tudo. Então, eu ajudava na parte de RH, na papelada do office. Eu fazia um pouco de previsão. Fazia parte de financeiro. Fazia um pouco da área de design. Olha, eu preciso de um espelho, assim, assado. Ver o que você acha. Sabe, assim? Então, eu fazia um pouco de tudo. Aí, eu comecei a mandar, assim, currículo de uma forma tímida. Assim... Vou mandar, não tenho nada a perder se aparecer alguma coisa e tal. E fui mandando. Fiz algumas entrevistas, não fiz assim, nossa, muitas entrevistas, porque eu tava meio assim, sabe? Eu ia muito na vaga, vou aplicar só porque eu realmente quero, porque se for pra ficar no mais ou menos, aqui eu tô bem, fico aqui, sabe? Então fui mandando, e essa vaga em específico que eu entrei, eu vi num grupo do Facebook de carreira, de networking. A pessoa postou, olha, minha empresa tá contratando, porque aqui também tem a parte do referral, que você dá a indicação e você também recebe por isso. E daí, ele colocou e tal, e até a vaga era senior. E eu tava tipo, bom, o não eu já tenho, vou mandar. Eu dei uma olhada, assim, no job description, não era nada de outro mundo. Claro que pedi experiência com Power BI, que eu já tava tentando implementar no meu trabalho algumas coisas. Não tinha aquela super experiência, mas eu falei, bom, vou tentar. E mandei o currículo. E acabou que, assim, fiz a entrevista com a pessoa do RH, né? Aí ela falou, beleza, vou agendar com o gerente. Fiz a entrevista com o gerente. Ela me pediu para levar um trabalho que eu tinha feito, um exemplo de um trabalho que eu tinha feito no Power BI antes. Eu levei. E aí foi um case da faculdade, do Masters? Ou da empresa? Da empresa. Da empresa. Tipo, um job que a gente tinha feito, que depois eu mapeei tudo, assim, os recursos que a gente usou, quanto teve de lucro e tal. Coloquei lá num dashboard do Power BI. E, assim, muito simples. Nada super profissional, super... Porque eu não tinha esse conhecimento. Claro. E é isso que as pessoas erram, cara. As pessoas acham que tem que apresentar uma coisa mirabolante. E não. Não. Até porque, na empresa que eu entrei, mesmo o meu gerente, ele não tinha proficiência em Power BI. Nossa, então tem isso, cara. Entendeu? Eles estavam procurando alguém que tivesse o conhecimento para começar a introduzir. Então, assim, deu certo. Graças a Deus, foi muito legal, assim. E tu falou que a vaga era senior? Era senior. Assim, eu não sei como foi. Eu acho que a minha experiência do Brasil me ajudou muito. Com certeza. Assim, eu ia falar isso, cara. Porque, assim, se juntar a tua experiência do Brasil, a experiência que tu teve aqui na Irlanda, dessa empresa ali que tu falou, da mãe das crianças ali, né? Tu se torna uma pessoa senior. O problema da maioria das pessoas é que elas querem só considerar, talvez assim, por exemplo, se tu só considerasse a tua experiência daqui, tu não seria mais senior. Que dá uma zerada, Dá né? uma zerada, mas não dá, cara. Não dá. Todo mundo pensa isso. Não, zerei minha carreira, agora eu sou uma pessoa nova, nasci de novo. Cara, tu não nasceu de novo, tu tem uma história, entendeu? Tu tem uma história pra contar, tu tem um monte de coisa que tu fez no Brasil pra falar, né? E as empresas estão interessadas em saber o que tu fez no Brasil também. Se for da área, né? Talvez no teu caso eles não estavam tão interessados, não sei, porque não...
acho que tu não trabalhou com Power BI, essas coisas no Brasil. Não. Mas, assim, faz parte da tua história. Tu já trabalhou numa multinacional no Brasil. Tu já trabalhou na parte de office ali, né? Que tu falou de corporativo e tal, relações, né? No Brasil. Então, tudo isso conta como a tua história de carreira num todo. Sim, né? sim. E aí tu se torna uma pessoa um pouco mais senior. É. Quando tu conta tudo isso junto. Né? Mas é realmente, assim, difícil de assimilar isso, com certeza. Sim. Então, aí, só resumindo, então, entrei nessa empresa em novembro do ano passado. E eu lembro que quando eu fiz a entrevista com a moça do RH, eu falei pra ela, bom, eu tô no meu visto 1G, mas eu preciso do sponsor em algum momento. Sim. Como é isso pra vocês? E daí ela me falou, bom, você precisa passar o período de experiência, que são 6 meses. Isso, cara, eu sempre falo isso. Precisa passar o período de experiência pra gente te conhecer, pra gente ter a confiança de total. Beleza, ela vai dar conta do recado. Sim. E daí, depois disso, foi também um pouco da minha parte de ficar ali no pé. E daí? E daí? Perfeito. Vai dar certo? Porque cara, não dá pra só esperar, a gente tem que ir atrás. Exato, claro, não. Se ficar esperando coisa cair do céu, minha filha, nossa, esquece. Mas o que eu sempre digo, cara, é que o visto Angie, ele abre muitas portas exatamente por causa disso. Que quando eu tava trabalhando como recrutadora, né, eu mandava um candidato, por exemplo, que precisava de visa sponsor, e eles falavam assim, porque às vezes as empresas nem entendem sobre como funciona o negócio de visto e tal. E eles falavam assim, olha, a gente precisa que essa pessoa trabalhe pelo menos o período da experiência. Depois a gente negocia o visa sponsor, mas a gente precisa conhecer essa pessoa. Com certeza. Antes, né? E aí, assim, quem tinha o visto, entrava. Quem não tinha, o Angie, né? Quem tava no Stamp 2 dançava. Não que quem tá no Stamp 2 não consegue. Até eu tive um cliente agora que entrou nessa área aí, cara. Business Intelligence, numa empresa lá em Limerick, com o Stamp 2. E ele conseguiu o visa sponsor. Só que, assim, ele tinha uma experiência no Brasil que, nossa, maravilhosa. Mas, assim, então ele conseguiu com o Stamp 2. Mas, quem tem um Angie tem muito mais chance. Muito mais chance. E você tem também que ser estratégico, sabe? Exato. Você tem que ver a empresa que tem possibilidade. Sim. Porque, vamos supor, se eu tivesse feito essa entrevista, ela quisesse me contratar e falasse, mas infelizmente a gente não dá sponsor, eu não estaria lá. Sim, entendeu? Sim, perfeito. Então... E, Vivi, vamos fechar aqui, pra gente fechar esse episódio com uma informação bem top. Conta pra gente o que é Business Intelligence. Tipo assim, o que tu faz hoje? Pra quem, às vezes uma pessoa tá pensando assim, tá, mas se eu for pra essa área, o que eu vou fazer? Ou, né, tipo, se eu quiser migrar, como que é? E aí tu fecha com o que é e uma dica bem legal aí pra galera que tá pensando em entrar nessa área. Bom, então, Business Intelligence... essa área de analytics, business analytics, né, ou business intelligence, é uma área que lida com dados. E não somente processa os dados, mas transforma esses dados em informação, digamos, para leigos. Sim, Vou dizer para leigos, tipo, mas não necessariamente. Né? Exatamente. Você pega uma planilha... exatamente. Traduzir. Mas você pega uma planilha de 50 mil linhas, não sei quantas colunas, e com aquela informação, com aquele banco de dados, que às vezes você usa um sistema, um SAP, qualquer sistema da sua empresa, você pega um report, um relatório, e transforma aquilo em informação. Então, olha, com base nisso, eu tô vendo aqui que 50% dos seus clientes são de Dublin. Os outros 50% estão distribuídos em toda a Europa. Bom, se você vai fazer uma estratégia de marketing, você sabe como direcionar. Então, pegar aqueles dados, aquele banco de dados, porque se você for olhar uma planilha é impossível. Sim. E traduzir aquilo em informação que possa te levar a tomada de decisões, assim, levar pro diretor, pro CEO da empresa. Fazer reuniões, entender, né? O que tem que ser feito. Entender, né? Dependendo do problema, né? Que eles querem lidar com isso. Então, assim, de forma geral, seria isso. Tu tá feliz na área, assim? Tá curtindo? Tô, sim. Super feliz. Eu acho que tem muito... Assim, eu aprendo muito todos os dias, né? Mas é uma área incrível. Eu super recomendo. Cara, a tua história é muito inspiradora. Eu achei, assim, nossa, muito legal o jeito com que as coisas aconteceram pra ti. E eu acho que é o jeito com que as coisas acontecem pra gente também, né? Tipo, eu não vou contar aqui uma história, óbvio, mas, assim, também aconteceu coisas similares, sabe? Às vezes a gente, né, tá num subemprego,
dali que vai surgir uma oportunidade e, enfim, coisas acontecem na Irlanda que só Deus acredita, né? Então, assim, muito obrigada por compartilhar a tua história, super inspiradora. Você que está assistindo já, não esquece aí de dar o like, compartilha com seus amigos que estão pensando em migrar de área ou que são da área de Business Intelligence, da área Analysts, né? E áreas aí similares. E muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Foi incrível. Obrigada. Valeu, gente. Até o próximo episódio.